Meus irmãos, graça e paz. Eu convido a todos que abram a palavra de Deus na pregação, que faremos a pregação nessa noite. É o texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro Reis, capítulo 11, do 1 ao 13. Assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor, 1 Reis, do 1 ao 13. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominações dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Camos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disto lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino de todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Amém. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, na compreensão, mas sobretudo na aplicação da palavra. Irmãos, nós temos aqui, infelizmente, mais um exemplo de alguém que começa muito bem na fé, mas não termina tão bem. Dentre outros exemplos, já citamos, por exemplo, Noé. Começa muito bem, mas a gente termina a história de Noé praticamente com embriaguez, né? E depois da embriaguez, aquela situação vexatória de um filho que lhe descobre a nudez, e depois ele sentencia esse filho com a maldição, que é Canaã, o seu neto, e Cã, o seu filho. Também temos a bela história de Isaac, que começa muito bem, mas não termina tão bem. A narrativa bíblica deixa claro que, quase que como uma punição, termina de maneira trágica, né? A separação de 2 irmãos brigados, um que rouba a bênção do outro, né? Esaú, Jacó, que rouba a bênção de Esaú, brigam, um se disfarça do outro, engana seu pai, que estava vivendo de maneira bem sensual, né? Pelos 5 sentidos. A história de Isaac termina muito mal, e a Bíblia até se cala bastante em relação a ele depois disso, e sobretudo também em relação à sua esposa, Rebeca. Um outro exemplo poderíamos citar é o exemplo de Gideão. Ele começa muito bem, chamado para liderar, mas ao final ele faz uma estola sacerdotal e o povo de Israel cai na adoração daquela estola sacerdotal. Ele não era sacerdote, mas
não quis liderar e fez uma estola sacerdotal. Esses são exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Talvez Salomão é um dos piores exemplos. Ele começa muito bem, é um reino glorioso, ele atinge o ápice da glória do seu reinado. Tanto é assim que o seu reinado, ele é comparado muito, uma tipificação do reinado de Cristo, uma tipificação virtual, como falamos semana passada, daquilo que será o real, da glória de Cristo. Ele obteve muito ouro. Semana passada nós pregamos e vimos que pelo menos 10 vezes o texto falou em ouro, 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 porque a arrecadação era grandiosa, tanto que a prata nada valia para eles. Ele bebia em copos de ouro, em taças de ouro, tal a quantidade de ouro que ele conseguir por ano. Calcula-se em torno de $1 bilhão por ano em ouro, em valores de hoje. Você imagina, é uma coisa absurda, não é? E talvez esse foi um dos primeiros quedas de Salomão, né? Foi a idolatria ao dinheiro, amar ao dinheiro, a cobiça ao dinheiro. A gente viu que desde o capítulo 10, a sua negociação, por exemplo, com o Irão não foi muito boa. Ao negociar com o Irão, ele recebeu ouro e deu cidades que não prestavam. O Irão ficou meio chateado com ele. Que cidades são estas, meu irmão, que tu me dás? Chamou a cidade de Cabu, que significa para nada presta. E isso já mostrava que ele começou a cobiçar demais o vil metal, o ouro. E depois, das várias negociações que a gente viu semana passada, ele conseguiu ser muito rico, inclusive traficando armas, né? De certa forma, comprava dos egípcios e vendia para os sírios e para os heteus. Comprava por um preço e vendia por outro preço, ganhando dinheiro com isso. Coisa que não precisava fazer. Deus, inclusive, daria toda a riqueza sem que ele precisasse usar ardis estratégicos, mercadológicos, para poder se avantajar financeiramente. Deus tinha dito que ele seria rico, ele não precisava usar meios errados para isso. E aqui a gente vê neste capítulo que o declínio de Salomão, que a derrocada espiritual de Salomão está muito claro. Se nos outros textos fica apenas subjetivamente compreendida, nas entrelinhas, a queda espiritual dele, aqui é claro no capítulo 11. Ele está absolutamente decadente espiritualmente, já velho, termina muito mal os seus dias, a ponto de não amar mais a Deus como ele amava, mas amar suas mulheres. O texto não se refere a ele amando a Deus. Como vemos no primeiro livro dos reis, nesse mesmo livro, no capítulo 3, verso 3, que diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Veja que lá no início do seu reinado, ele amava o Senhor. E já aqui no capítulo 11, no versículo 1, como é que diz? Ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Veja, o seu amor não estava mais em Deus, mas nas suas muitas mulheres, e isso era prova de que ele não estava bem. Seu coração havia se desviado no Senhor. Se você prestou atenção ao texto, a palavra coração é repetida várias vezes, pelo menos 5 vezes. Isso mostra que o centro da sua vontade, do seu querer, o centro dos seus desejos, inclusive, que deveria estar voltado para Deus, uma disciplina espiritual que Deus havia ensinado a ele, ao povo de Israel também. Inclusive, ele fez o primeiro templo, chamado Templo de Salomão, porque ele assim construiu, que deveria servir para a piedade, para buscar a Deus, para que seu coração não se desviasse do Senhor. Porém, ele, na primeira cobiça, provavelmente a material, financeira, do ouro, dos negócios, e depois, com vantajosos casamentos diplomáticos que envolviam negócios, ele foi cada vez mais querendo obter dinheiro, casamento também, cada vez mais prata, ouro, além do exército, dos cavalos cavalarianos que ele também obteve. Tudo isso mostrava que Salomão, de fato, estava em declínio espiritual. O que nós falamos no início, ele
está terminando muito mal o que começou muito bem. Eu diria que, chegando agora no capítulo 11 do livro de Reis, nós só vimos até aqui glórias, excetuando esse capítulo que é uma derrocada claramente. Mas, e daqui para frente, os exemplos serão ainda mais negativos, muito negativos. Ou seja, se do capítulo 1 até o 10, só bênção de Deus por povo, sobretudo encabeçado por Salomão, que era o rei, obedecer a Deus e obter muitos frutos dessa obediência, da sabedoria de Deus, isso agora vai praticamente virar ao contrário, né? Vai se tornar uma história trágica, uma tragédia, uma verdadeira tragédia para o povo de Israel. Então, nessa noite eu queria falar sobre o declínio espiritual de Salomão. Primeiro, começou pela quebra dos mandamentos. Vejamos aí do versículo 1 ao versículo 8. Veja só. A primeira coisa é que ele amou, além da filha de Faraó, ele amou uma mulher que foi essa filha, que está lá no início do seu reinado. Provavelmente esse casamento com a filha de Faraó já era proibição, mas ainda era uma só mulher, que era o padrão de Deus. Né? Pelo menos era uma só mulher. Padrão de Deus, claramente, desde o Éden, isso fica claro, a gente sabe disso, não precisamos aqui mostrar os outros textos, que Deus nunca foi a favor da poligamia, nunca. E mais, ele termina agora amando muitas mulheres, e a gente pode até depois conceituar que tipo de amor é esse. É o amor que Deus espera que um homem tenha por uma mulher, ou que o mundo quer que ele tenha, né? A gente sabe, já dá para perceber qual seria aí, de fato, a inclinação desse amor. Mas veja, curiosamente, todas essas nações aqui citadas, tanto o Egito, mas principalmente os moabitas, amonitas, edonitas, sidônios e etéias, todas nações inimigas de Israel. Eles não poderiam, essas nações sequer poderiam ter existido no tempo dele, deveriam ser já sido eliminados caso o Israel tivesse obedecido. Mas eles não só não destruiu as nações das quais as mulheres ele vai se casar, como agora se torna aliançada com essas nações por casamento. A gente sabe que isso era muito comum, se casava um rei de um país com uma rainha de outro, porque tinha alianças comerciais, era a maneira de fazer comércio diplomático naquela época, um casamento. Isso era rentável para ambos os países. E Salomão estava quebrando todos os mandamentos que Deus havia dado. Veja que o desejo de lucrar muito, portanto, idolatrando o dinheiro, fez com que ele entrasse nessas alianças que eram boas, do ponto de vista humano, lucrativo financeiramente, mas era uma péssima ideia do ponto de vista espiritual. Ele estava completamente se desconectando de Deus para conectar-se ao mundo e, consequentemente, teria muitos prejuízos. A gente lembra aqui de Tiago, né? Tiago diz que é impossível sermos amigo de Deus e amigo do mundo. Se você é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, inevitavelmente. Como ele optou ser amigo do mundo, ele estava se tornando inimigo de Deus, é a consequência lógica. No verso 2, dá uma olhada, por favor, veja, não interessava mais para Salomão o que Deus havia dito, porque as nações que o Senhor tinha dito, não casem com elas aos filhos de Israel, Deus disse aqui no verso 2, porque elas perverteriam o seu coração. Veja que isso foi dito para todo Israel, mas com especialidade para o rei de Israel. Isso iria acontecer caso ele casasse com as mulheres, com muitas mulheres, não é? E eu gostaria que você visse comigo onde está claramente designado lá na lei de Israel que o rei de Israel, quando houvesse rei, que ele não deveria quebrar certas coisas. Por favor, abra lá Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio 17. Se você não quiser abrir, escute, eu vou ler aqui, mas eu vou dar referência.
Deuteronômio 17, 14 a 20. É muito importante que a gente lê esse texto, que ainda é texto de Moisés, muitos anos antes de Salomão. Deus já havia predito, quando eles tivessem um rei, como esse rei deveria se comportar. Veja, Deuteronômio 17, 14 em diante. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás, com efeito, sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Agora veja o 16 e o 17, que é muito importante. Salomão quebra todos os preceitos aqui do 16 e 17. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalo. Ele fez isso, está no versículo de capítulo 10. Ele voltou para comprar cavalos de raças do Egito, né, ginetes, cavalos especiais de raça. Pois o Senhor disse, nunca mais voltarei para este caminho, nem mesmo para comércio. Não estou voltando, eu vou só negociar para comprar cavalo. Está proibido isso, não compre cavalo. O verso 17, tampouco multiplicará mulheres, para que teu coração não se desvie. Estava dito isso, não tenha muitas mulheres. Você pode se desviar o seu coração de atender as necessidades das mulheres, enfim, a própria vida, né, sensual, desfoca você daquilo que é a prática da piedade, de buscar a Deus, para não se dominar pelos desejos, sobretudo lascivos. E aí no verso 17 final, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Então Salomão quebrou essas 3 leis, que a gente chama 3 leis da realeza, proibidas da realeza. Não tenha muitos cavalos, não tenha cavalos, voltando no Egito para comprá-los. Não tenha muitas mulheres e não acumule para si muita prata e ouro. Ele quebrou todos isso aqui. Mas veja, por que ele quebrou tudo isso? Porque uma recomendação simples deixou de seguir, que serve para nós também. Sigamos a leitura, o verso 18. Também, Deuteronômio 17, 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei, num livro, ou seja, o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isso fará para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Veja aqui claramente que Deus aqui foca o centro da nossa vontade, da nossa adoração a Deus, devia ser no coração. Como eu posso preservar o meu coração para não se inclinar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para qualquer coisa errada? Ler todos os dias, de noite e de dia, a palavra do Senhor, conhecendo seus mandamentos, seus estatutos, para fazer o que nele está escrito. Irmãos, a gente não pode dar descanso ao nosso coração. Não acho, não, eu já, domingo, já estudei domingo, e vou até o domingo forte, não vai ter tentação que vai me resistir. Você não acredite nisso, você vai cair na primeira cilada do diabo. E ele é muito sutil para botar ciladas para nós, né? Está aí os Netflix da vida, está aí os conselhos de associação econômica, bora fazer aqui uma parceria e tal, muitas vezes driblando os meios lícitos para meios ilícitos. Está aí as muitas seduções que temos, que os homens e mulheres passam, convites para um flerte, né? Para um namoro, para um ficar. A pessoa só pode resistir no temor ao Senhor. Só pode resistir se buscar todos os dias ao Senhor. Não é à toa que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente precisa
de fato, se valer dos meios de graça para não cair nos deslizes do nosso coração. Nosso coração, irmãos, é extremamente propenso, ao pecado, extremamente. O antídoto para tratar a nossa paixão, digamos assim, de ser apaixonado pelo pecado, é, de fato, ler a palavra do Senhor. Eu imagino que um homem tão apaixonado como Salomão, no mau sentido da palavra, apaixonado, casou-se com tantas mulheres, hoje, talvez, ele seria visto no Globo Repórter, né, o homem que casou com 1000 mulheres. Onde vive? Como consegue? Como resiste tal? Talvez ele seria visto assim como um elogio, como eu já vi reportagens em televisivas elogiando o homem que teve não sei quantas mulheres, não sei quantos filhos. Isso aqui é uma aberração espiritual, moral, em todos os sentidos, não pode ser elogiado. O mundo vai elogiar, provavelmente iria elogiar o famoso poliamor, mas altamente destrutivo da sua vida espiritual, da tua relação com Deus. Veja que o verso, voltando aí para o capítulo 11 em questão que a gente estamos vendo, o verso 3 diz que aí que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Veja, é uma quantidade tão absurda, 1000, que, como diz certo autor, o que significa amar essas mulheres, ele não pode ter cumprido na sua plenitude nenhum sentido amar. Em nenhum sentido que você queira imaginar amar, ele não pode ter cumprido isso aí. Não pode. Qualquer sentido que você queira pensar. Se quer para elogio, hoje eu disse para minhas mulheres, eu te amo. Na 560 elas já estavam não aguentando mais dizer eu te amo. Não é? Se é que isso é amar, apenas dizer eu te amo. Não é? Qualquer que seja o sentido amar, ele não pode ter cumprido na sua plenitude. É impossível. Certo? Então, o que aconteceu? Ele perverteu o coração. Os estudiosos destacam aqui a palavra princesa, o que indica que, por exemplo, num povo só poderia ter vários príncipes com filhas que seriam princesas. E eles se casavam com essas princesas para obter negociação comercial. Às vezes, a relação era apenas, sim, uma relação de casamento, mas muitas vezes visando o comércio. A outra coisa que nós podemos ver aqui é que a gente brinca muito com os prazeres deste mundo, né, neste mundo, ou com aquilo que a nossa carne pode experimentar, sem antes nos alimentarmos espiritualmente do Senhor. Recentemente eu falei aqui, e recomendo isso, a gente não poderia, cada dia, cada manhã que as misericórdias do Senhor se renovam, como disse Carlos aqui, eu acho que foi o Carlos que orou, não poderia começar o dia sem antes agradecer a Deus, com oração de gratidão, sem antes buscar uma disciplina espiritual, orar, ler a palavra. Porque todos os dias estamos indo para uma batalha, tentações, e a possibilidade de perverter o nosso coração é muito grande. Eu já falei aqui sobre isso, já preguei muito sobre isso, que eu entendo que coração, não é? Que no Novo Testamento fala muito sobre consciência. Eu acho que é onde nossa religião deve começar, no seu coração, na sua consciência. A verdadeira religião começa no seu coração e na sua consciência. Você tem todos os dias examinar o seu coração e sua consciência. Como é que eu examino? É a luz da palavra, de cânticos espirituais, né? Cânticos, hinos de louvor ao Senhor. Quando a gente canta, a gente começa a refletir do que estamos falando. Hoje, Carlos, ao dar uma classe, da IBD, dos adultos, falou de uma canção belíssima, né? E colocou, inclusive, no grupo. São canções que ajudam a gente a refletir sobre a vida, os valores que a palavra de Deus nos dá. São meios de graça, cânticos, oração, leitura da palavra. Todos os dias precisamos guardar o nosso coração, nossa consciência, na verdadeira religião do Senhor, que começa na nossa consciência. Permita-me a repetição do exemplo. Mas eu gosto muito daquele texto lá da mulher que foi trazida para Jesus, se deveria ou não apedrejá-la, porque ela foi pega em adultério. E a resposta de Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele texto mostra claramente que Jesus leva as pessoas que queriam condenar aquela mulher, sem trazer o homem que tinha adulterado com ela, só trouxe a mulher, dizendo: olha, se você não tiver pecado, atire a pedra.
E a reação foi que, dos mais velhos aos mais novos, todos, acusados pela própria consciência, saíram, largaram as pedras. E ficou só Jesus com a mulher. E Jesus pergunta à mulher: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse: não, Senhor, ninguém. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Veja, Jesus ensina ali que a religião da consciência deve começar em cada um de nós, nossa consciência, meu coração. Como está? Como está? Hoje acordei, como está meu coração? Estou voltado para os deleites deste mundo, para obter riqueza, para obter recursos que acho que vou estar mais seguro, armas, cavalos, cavaleiros, exércitos, eu vou estar mais seguro? Ou meu coração está na segurança do Senhor, na riqueza do Senhor, na estabilidade de amar uma só mulher ou um só marido, porque Deus quer a fidelidade. É preciso que a gente, de fato, não descuide do coração. Curiosamente, são palavras de Salomão que eu vou citar aqui. Provérbios 25, 28, escutem. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, Salomão perdeu o domínio próprio de ter riqueza sem ser pecado, domínio próprio de ter relação sexual sem ser pecado. Já era pecado ter 1000 mulheres, inevitavelmente, adultério. Domínio próprio de ter muito exército sem confiar, deixando de confiar em Deus para confiar na força do seu exército. Não tinha mais domínio próprio. E ainda, palavras de Salomão em Provérbios 4, 23, não sei se ele escreveu o provérbio depois de se arrepender, como Eclesiastes. Os teólogos acham que Eclesiastes foi escrito depois da queda espiritual de Salomão. Ele escreve para dizer: não faça o que eu fiz. Eu escolhi o caminho do pecado. Não escolham, tema a Deus o tempo todo. Eclesiastes tem mais ou menos essa motivação para nós. E Provérbios 4, 23, escreveu Salomão: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o seu coração. Todos os dias, peça a Deus: Senhor, não deixe meu coração inclinar para o lado errado. Versículo 4, veja, o coração pervertido completamente faz com que Salomão agora adore falsos deuses. Veja aí, sendo velho, ele começou o seu coração, aqui a palavra coração é repetida várias vezes, o seu coração se inclina agora para a infidelidade ao Senhor, porque ele deixou de adorar o Senhor. Veja, e ele foge do padrão que tinha. Veja, Salomão se torna ainda mais culpado, porque o pai dele deixou um padrão excelente, de excelência. A partir daqui, todos os outros reis serão medidos pelo padrão de Davi. Não foi fiel como Davi. Não seguiu como Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí você diz: pastor, e Davi teve quantas mulheres? Eu nem queira saber, teve muitas mulheres, foi mais de 9, sem contar as concubinas. Porém, mesmo fraquejando nessas e em outras áreas, ele era um homem temente a Deus. Ele não se apartou, ele reconhecia o erro, pedia perdão. Está lá os Salmos, veja os Salmos, o quanto Davi escreveu sobre arrependimento, sobre quebrantamento. Levou muita paulada de Deus por ter falhado, mas sempre se arrependendo, sempre buscando reconhecimento, pedindo misericórdia a Deus, tanto que ele se torna um padrão. Isso torna a culpabilidade de Salomão maior, porque ele teve um bom padrão para se espelhar, em certo sentido. Não foi fiel como Davi, seu pai. E por que não foi fiel? Vamos ver. Vejamos aí o verso 5. Veja, ele agora está adorando, seguindo Astarote, a deusa do Sidônio. Astarote é conhecida como uma espécie de mulher de Baal. Seria uma deusa feminina correlata com Baal, que também é dos Sidônios. E era a deusa da fertilidade. Então, você imagina e já começa citando: por que fertilidade? Porque eles tinham cultos pagãos da fertilidade. Acreditavam que prostitutas cultuais e prostitutos cultuais, sacerdotisas e sacerdotes, serviam para sexo, para poder que a terra pudesse produzir. Então, mais ou menos assim, se preparavam a terra, se semeavam a terra, e o morador, dono da terra, tinha relações com prostitutos ou prostitutas cultuais, conforme o seu desejo,
para que aquela terra, os deuses lá de cima, vendo aquela relação sexual, pudesse fazer frutificar. Que imoralidade, né? Não está muito distante dos nossos conceitos hoje. Acontece que hoje os conceitos são muito mais virtuais do que reais. Há muita imoralidade virtual, talvez muito mais do que as reais que eu estou contando aqui. Mas era mais ou menos isso. E veja que começa por essa deusa aqui. Isso mostra o estado de Salomão. Às vezes não é possível um negócio desse. Como é que um crente vai chegar assim? Crente, cuidado com o seu coração também. É muito sério isso. Aonde podemos chegar? Misericórdia. Agora veja, Milcom, a abominação dos amonitas. O verso 6, veja, agora novamente ele mostra que ele fez o que era mal perante o Senhor e fugiu novamente do padrão do pai, seu pai Davi. É uma ênfase. E o 7 agora volta a citar outros deuses. Veja, a Camus, abominações, a abominação de Moabe, né? E veja que é dito aí no verso 7, dá uma olhadinha, por favor, no verso 7. Edificou um santuário a Camus. Aonde ele edificou? Sobre o monte fronteiro a Jerusalém. Sabe qual é o monte fronteiro a Jerusalém, que é o Monte Moriá? É o monte de Jerusalém. O monte fronteiro a Jerusalém é nada menos do que o Monte das Oliveiras. Então, do Monte das Oliveiras, hoje em Israel, você vê o que seria, digamos, o velho templo, mas hoje tem uma mesquita lá. Então, praticamente, quem estava lá adorando a Deus no tempo que Salomão fez, podia ver o tempo que Salomão fez a esse Deus aqui e o sacrifício. Porque é muito perto, é só você ver hoje um mapa de Israel, você vê até talvez pelo Maps, você vai ver que é visibilidade dos dois montes. Um monte dá para ver o outro. Então, se dá para ver o templo de Jerusalém, dava para ver esse templo aqui que foi dedicado a Camus, abominação do Moabe, fronteiro a Jerusalém, exatamente onde é o Monte das Oliveiras hoje. E a Moloque, abominação de Amon. Moloque, vocês sabem, era um deus que era um sacrifício, aceitava sacrifício de crianças. Aí você imagina, com tanto casamento assim, com tantas mulheres, onde estão os filhos de Salomão? Né? Onde vocês acham que estão os filhos de tanta gente que faz sexo imoralmente hoje? Estão nos altares das clínicas de aborto de hoje. Moloque está vivo ainda hoje, infelizmente. Infelizmente. A gente pensa que brincar com sexo, como o mundo fala, é algo normal. Não é algo normal. Você pode levar uma derrocada muito grande na sua vida. Algo que é muito bom, feito por Deus, pode ser algo muito desastroso para a sua vida. Sublime é o sexo, porque Deus o criou. Como diz Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, a relação sexual. Mas Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, ou seja, o próprio texto exalta a relação sexual, diz, mas tenha cuidado, não seja impuro nem adúltero, porque Deus vai julgar. Ou seja, não distorça aquilo que Deus fez belo. Como Deus fez belo? O sexo para um homem e para uma mulher legitimamente casado. É belo. É um culto a Deus, inclusive. A relação sexual entre o homem e a mulher estão legitimamente casados. É como um culto a Deus. Louvor a Deus. Mas fora disso, é abominação. E trará juízo. É só uma questão de tempo. O verso 8. As mulheres conduziram Salomão espiritualmente, e não ele, as mulheres. Veja que as mulheres aqui, assim, todas as mulheres estrangeiras, fez para todas as mulheres estrangeiras, ele fez os deuses para as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam. Vejam, não deveria ser o crente dizer, não, vocês vão adorar o Deus de Israel. Não vão adorar, não, é o contrário, ele está adorando exatamente o Deus dela, porque deixou de seguir ao Senhor. Certamente, irmãos, certamente, permita aqui a inferência. Eu imagino que essas deusas essas princesas deveriam ser muito bonitas, muito bem produzidas, muito sensual, de maneira que agradasse a sensualidade para Salomão. E essa sensualidade copita o coração de qualquer um, homens e mulheres.
A gente não pode brincar com isso, né? A sensualidade, a vida sexual é algo maravilhoso que Deus criou, mas é algo bastante privativo, que deve ser celebrado no altar do matrimônio, de um casamento de um homem com uma mulher. Fora disso, não. Recentemente eu falei, inclusive, aqui há 15 dias, uma semana atrás, que o mundo hoje pega o que é privado para tornar público. A sua vida sexual pode se tornar pública. Então, se você é bi, tri, poliamor, LG, venha para público, torne isso público, saia do armário não, saia da casa, vai para a rua. Pode publicizar isso, está tudo certo. Agora, não me venha falar de religião, fique no seu quarto da sua religião. Então, o mundo é o seguinte, quer que você publique sua imoralidade, mas reserve sua religiosidade, fique para você, não fale de religião não. Você está proibido nas redes sociais falar de religião, mas se for para falar de sexualidade, de moralidade, nota 10, você vai ter aplausos. Isso acaba com você, né? Vida sexual é privada. E vida religiosa é pública. Eu sigo o meu Deus. Não vou adorar outros deuses. Por que eu não faço isso? Porque eu temo a Deus. Eu não faço isso. Então a gente tem que publicar a nossa fé. Nós não podemos ser amigos secretos de Jesus, declarados de Jesus. Por que você não tem relação antes do casamento? Porque eu temo a Deus. Eu espero casar para ter relação. Por que você não pula cerca, não é adúltero? Porque eu temo a Deus. Meu casamento, minha fidelidade é para com a minha mulher, mas antes para com Deus. Eu preciso temer, honrá-la, como ela também tem que me honrar, porque somos tementes a Deus. O mundo inverte tudo, né? Torna privado o que deveria, torna público o que deveria ser privado e restringe o que deveria ser público para ser privado, né? Bom, agora, último ponto da nossa pregação. Primeiro, o declínio espiritual de Salomão começou pela quebra de todos os mandamentos, quebrando o primeiro mandamento, né? Adorando o ouro, a prata, depois amando suas mulheres mais do que a Deus, também a força, o dinheiro, a riqueza, o poder militar. Mas culminou com a justa sentença de Deus. Veja aí o verso 5 a 8, a sentença de Deus. Eu encerro aqui, por favor, verso 9. Deus se indignou pelo coração desviado. Novamente a palavra coração aparece aqui. A quinta vez aqui, no versículo 9. 4 vezes só no trecho acima, no ponto primeiro. O coração dele está desviado. De quem é a culpa do seu coração desviar? Seu e meu. Não ponha nas mulheres. As mulheres podem ser meios. O dinheiro pode ser um meio. Não é? Muito trabalhar pode ser um meio de desviar o meu coração. Mas a culpa sempre será minha. Certo? Satanás pode levantar meios para que eu caia. Mas meu coração estiver propenso a cair, porque eu não estou vigilante, não estou orando, buscando os meios de graça, ele vai cair. Ele vai cair. E aí, veja que ele não guardou o que o Senhor ordenou, né? Ele, felizmente, veja que o verso 9, dê uma olhada, por favor. O Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração, porque 2 vezes lhe apareceram, 2 vezes. Isso aumentava o juízo de Salomão, porque se Davi foi um bom padrão para ele, o fato de Deus aparecer 2 vezes, como Deus apareceu para ele? 1 Reis 3, 1 Reis, capítulo 9, ele apareceu no início, quando Deus disse, o que é que você quer, Salomão? Peça-me. Ele disse, Senhor, me dê sabedoria, porque eu não passo de uma criança, não sei governar. Deus se agradou tanto dele, que deu sabedoria, riqueza e vitória sobre os inimigos. Ele teve os 3. Mas Deus disse, não desvie o seu coração de mim. Diz lá no capítulo 3, não desvie o seu coração de mim, já no capítulo 3. No verso capítulo 9, quando ele termina de construir, faz uma oração belíssima. As orações de Salomão são uma das mais belas e mais longas que tem na Bíblia. Como eu disse, ele é modelo de Jesus, em tudo até praticamente, né? Embora Jesus é muito maior do que ele. Jesus mesmo disse, eis quem está aqui, quem é maior do que Salomão. Então veja, Salomão ora bem, bonito e tudo, e Deus se agrada da oração, ouviu tua oração e tudo, e ele diz, não desvie o seu coração de mim. Deus disse isso para ele, na segunda vez. Então isso aumentava a responsabilidade de Salomão. Quanto maior se lhe dá, mais cobrado você vai ser. Então, se você tem muito conhecimento, muita oportunidade, um bom padrão, Deus vai lhe cobrar por tudo isso que você tem. Então veja que
é muito sério o que Deus está nos dando. O que nós fazemos do que Deus está nos dando? Se você está ouvindo boa pregação, está ouvindo bom louvor, está ouvindo boas orações, e você é desleixado com tudo isso, entra por aqui, sai por aqui, como diz no ditado, você será culpado. Por isso que Jesus e a palavra de Deus nos diz várias vezes, quem tiver para ouvido, ouça o que diz. Você tem ouvido, mas o seu ouvido é para ouvir mesmo o que Deus quer ou não? Foi mesmo, igual o pai perguntou para o filho, foi que o pastor pregou hoje? Sobre Deus. O que mais? Contra o pecado. O pai queria saber se o menino ouviu, ele não podia, estava inquirindo o menino para saber, sobre Deus é claro que pegou sobre Deus o pastor, ele não pode pregar sobre outra coisa. E contra o pecado também é claro, quer dizer, o menino foi bastante subjetivo, porque ele não prestou atenção, né? Mas se perguntar para esse menino quanto foi o jogo do time do seu coração, ele vai dizer tudo, inclusive, olha aquele pênalti no VAR, inclusive, ele vai dizer tudo, detalhes que... Por quê? O coração está lá naquelas coisas. Por que a gente não aplica o nosso coração? E olha, não é natural, mesmo que você seja convertido, não é natural. Eu dei um exemplo, permita repetir aqui, vai até gravar esse negócio, mas eu vou dizer. Nas bodas dos 30 anos de casamento, eu disse que quando eu estava apaixonado por Eliane, acordava às 5 horas da manhã, sem que ninguém me acordasse, acordava para pensar em Eliane. E uma das coisas que me chateou, por que isso não acontece para eu orar? Eu acordo 5 horas da manhã com maior dificuldade para orar. Eu disse isso, eu pensei isso, sério. Eu disse, meu Deus, por que eu estou aqui apaixonado, acordo para pensar na minha esposa? Mas eu não acordo apaixonado para orar ao Senhor. Já viu que é uma luta na carne? A gente tem interesse, né? Está apaixonado, a gente acorda sem ninguém. E já fica ali sonhando, pensando, tal, como é que vai ser hoje? E para Deus a gente não tem esse interesse. É uma luta para vir para a oração. É uma luta para... Né? Tudo é uma luta para as coisas de Deus. E aí a gente tem que fustigar o corpo mesmo. A gente tem que sujeitar o corpo, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como diz o reverendo Elias, saudosa memória, Deus já o chamou para a glória, se você não gosta de orar, ore até ter vontade de orar. Ore até que a vontade venha. Então, ora até que a vontade. A gente tem que obrigar mesmo, né? E aí o verso, veja, o verso 10, Deus ordenou que não adorasse outros deuses, mas ele não guardou, veja, não seguiu o que Deus ordenou, o que Deus ordenara, né? E o verso 11, veja, é provável que tenha uma nova aparição aqui. No texto não deixa claro, mas veja, por isso o Senhor disse a Salomão, disse quando? Se Deus apareceu 2 vezes, então essa é a 3ª vez, Deus está aparecendo para ele. Só que agora está aparecendo não para elogiar, não para dar bênção, mas para trazer juízo. Deus disse para ele, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Então imagina, Deus aparece agora para dizer, não vou elogiar, não, agora é sentença. Situação trágica. Né? Isso é uma tragédia, um negócio desse. Estava tudo muito bom, só glória, só... E Deus aparece, e não é para estragar a coisa não, é para trazer a coisa para o eixo, que está fora do eixo, né? E Deus aparece para trazer o juízo dele. E o verso 12, Deus foi misericordioso ainda, porque diz, olha, como eu prometi a Davi, está lá atrás, eu não vou parar agora para mostrar, eu não vou tirar de você, vou tirar do reino do seu filho. Ou seja, no seu tempo, é como se os 40 anos vai ser de glória ainda, mesmo que o juízo. Só quem vai experimentar o juízo é seu filho, não você. Por quê? Porque Deus já tinha comprometido com Davi que o filho dele reinaria em paz por 400 anos, 40 anos. Você sabe o que significa Salomão, né? Vem da raiz da palavra shalom, que é paz. Então Deus deu paz, porque Deus havia prometido. Deus é fiel, suas promessas, mesmo que nós sejamos infiéis. Ele continua fiel. Ai de nós se ele não fosse, né? Que a gente não teria o maior de todas as certezas, que é a salvação. Deus é fiel, porque se depender de nós, não mereceríamos a salvação por nada mesmo, né? Agora veja, e aí no verso 13, Deus diz, todavia não tirarei o reino todo. Quando for tirado o filho dele, que é Roboão, a gente vai ver essa história à frente, se Deus nos permitir, ele vai tirar uma parte, só que uma parte grande, ele vai tirar 10 tribos, e com Salomão, com o reino pequeno, que é Judá, com Benjamim, vai ficar 2. 3 com Levi, né, que Levi vai ficar com Jerusalém, né?
Então, praticamente, 2 tribos. Judá. Então, daqui para frente, praticamente, quando chegar Roboão, o reino vai se dividir em 2. Você vai escutar sempre, reino norte, reino sul. O reino de Israel, reino de Judá. Porque, fruto do pecado de Salomão, o reino foi dividido. Que triste, né, irmãos? O que é que a gente pode aprender com isso, com uma aplicação bem rápida? Primeiro, meus irmãos, novamente, eu já falei sobre isso. Examine o seu coração todos os dias. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia, diz Paulo. Como é que eu examino meu coração? Os meios de graça, já falei. Um louvor. Todos os dias, um mínimo louvor. Uma meditação. Tanta pregação boa que a gente tem aí, Hernandes, Nicodemos, né? Tem vários outros, não vou ficar aqui com esses 2, tá bom. Vários outros. Até denominações diferentes, mas gente boa, biblicamente bom. Vários outros. Bota a pregação, vai levar um banheiro, bota a pregação. Não é que é chato, não é que você lava o banheiro e nem sabe que terminou, porque você está ali envolvido na palavra. Vai lavar um prato, bota a pregação. Né? Hoje tem tanto recurso para você ouvir, pregações boas. Sinceramente, eu faço essas coisas escutando. E ajuda bastante, edifica tanto. Leia a palavra, leia, porque ouvir pregação é bom, mas leia pessoalmente a palavra todos os dias. Tem uma disciplina de leitura da palavra. Tá? Já contei isso aqui, me perdi. Uma vez eu estava cansado, foi no início da minha conversão, estava cansado, eu lia todo dia a Bíblia, 3 capítulos. Eu cheguei e fazia um erro, deixava para ler de noite, era o contrário, devia ler de manhã. E aí eu disse, Senhor, hoje eu estou cansado, não vou ler a sequência, me perdoe, eu vou abrir aqui e ler um texto, e vou apontar, o capítulo que apontar. Foi exatamente o Salmo 119. E eu li o Salmo 119. Eu fiquei envergonhado. E li com toma para você parar porque eu não quis ler a sequência. Eu fui abrir uma parte da Bíblia que apontasse e caiu exatamente no Salmo 119. Pois é, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. E isso foi em 1988. Né? 88. Tenha a disciplina de ler a palavra todos os dias. E por último, meus irmãos, você teme o juízo de Deus? Você sabe que nós somos motivados a 2 transcendências. Vamos falar assim, transcendências. A transcendência do galardão eterno da salvação e dos galardões que Deus dará àqueles que o servirem. Isso deve motivar você. Quando eu vou receber um galardão? Lá na frente. Deus não é injusto para não dar a nós. Nós seremos recompensados de alguma maneira. Além do que já deu salvação, que é a maior glória, o maior presente. É eterno. Isso deve motivar você para uma perspectiva bem à frente. A outra coisa é o juízo também. Tema o juízo, ele vai cair. Não só recompensas por servir a Deus, mas como juízo por desobedecer a Deus. Isso é transcendência. Eu temo o juízo de Deus. O pecado pode ser prazeroso momentaneamente, mas depois você está disposto a sofrer as consequências. Você não vai reclamar se vêm as consequências, porque virão. Deus não alivia para ninguém. Ele perdoa, mas ele deixa que as consequências sobrecaiam sobre aqueles que pecaram, mesmo seus filhos. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente não decline espiritualmente. Eu espero que a vida de cada um de vocês seja uma ascensão espiritual. Começou lá embaixo e vá progredindo. Porque não vá declinando como exemplo de Salomão. Tá? Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, por tua palavra.